Eu sou o Dr. José Alexandre Portinho e hoje nós vamos falar sobre os alimentos que devem ser evitados nas pessoas que têm problemas intestinais. Por exemplo, se você sofre de gases intestinais, abdômen distendido, dificuldade na sua digestão, você tem prisão de ventre, você tem diarreia ocasional, aquela plenitude, você come um alimento, parece que você comeu muita coisa, dificuldade na digestão. Então nós vamos dizer os alimentos que podem contribuir para levar esses problemas, ou seja, os alimentos que devem ser evitados para você ir corrigindo gradativamente o desequilíbrio da sua flora intestinal para você melhorar desses sintomas. Aliás, eu tenho recebido aqui mensagens de dúvidas sobre esse termo de alteração da flora intestinal. O que significa isso? Isso tem um nome. Na medicina, isso é chamado de disbiose, ou seja, desequilíbrio da flora intestinal. A disbiose, que leva a uma série de problemas de doenças crônicas e principalmente o aumento do peso, a pessoa engorda porque tem disbiose, pode ter consequências. Ou seja, se esse desequilíbrio da flora intestinal durar muito tempo, pode levar a síndrome do intestino irritável, o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que muitos profissionais da área de saúde chamam-se SIBO. Então é uma complicação, ou seja, é um desleixo de não tratar, de não cuidar a disbiose. Além disso, pode levar a um outro problema mais grave, que é o aumento da permeabilidade do epitélio intestinal. O que é isso? O que você está falando? Isso significa o seguinte: na superfície da mucosa do intestino existe ali um chamado epitélio intestinal, onde os nutrientes entram em contato dos alimentos, nutrientes, para serem absorvidos e ganhar a corrente sanguínea. Então, a integridade desse epitélio pode alterar nas pessoas que não se alimentam adequadamente e tem alteração da flora intestinal. O que esse aumento da permeabilidade é? Geralmente as células do intestino, na parte da mucosa, na parte interna, elas são juntinhas, como estão esses dedinhos aqui, juntinhos. O aumento da permeabilidade é quando essas células se separam. Aí o que acontece? Tem a absorção não só dos nutrientes adequados, mas de toxinas, de fragmentos de bactéria, ou às vezes bactérias inteiras passam através desse aumento de permeabilidade. Então, qual a consequência disso? A consequência é de você ficar mais frequentemente doente em relação às doenças crônicas e pode alterar aqui desse outro lado, quando o alimento é absorvido, vira nutriente dentro do sangue, o chamado sistema autoimune. Ou seja, você pode ter o aumento das doenças autoimunes, como lúpus, doenças articulares e várias outras doenças, e levar uma série de consequências, como síndrome metabólica, é um nome de alteração que ocorre no organismo, doenças cognitivas que são do aparelho, do cérebro, com aumento da depressão, com aumento da ansiedade, aumento da doença de Alzheimer e aumento da possibilidade de autismo. Então, tudo comandado pelo intestino. Não se iluda, quando você tem alterações do cérebro em relação ao seu humor, em relação à sua ansiedade e depressão, são consequências de distúrbio na serotonina. A gente sabe que a serotonina é um hormônio que dá alegria, que dá vontade de viver, e quando a serotonina está baixa, o que acontece? Você fica triste, você fica ansioso, você fica isolado, e não é uma coisa boa. Então, você sabia que a serotonina não é produzida no cérebro, e sim no intestino, em decorrência dessas alterações que ocorrem no intestino? Então, se você tem um intestino normal, você produz serotonina normalmente no intestino. Se você tem alteração da permeabilidade no intestino, ou disbiose, ou alteração que seja na parte da mucosa intestinal, você vai ter mais depressão, você vai ter mais ansiedade, mais diabetes, mais doença cardiovascular e uma série de outras consequências.
Aonde que é produzida a serotonina? Eu falei que não é no cérebro. Sabe onde que ela é produzida? No intestino. 90% da serotonina é produzida na mucosa intestinal. Então o intestino é um produtor de hormônio. Então, dando a sequência aqui em relação aos alimentos que devem ser evitados, em relação à possibilidade de alterar a flora intestinal e também causar problema de desbiose, problema da síndrome do intestino irritável, problema do aumento da permeabilidade intestinal, são, número 1, primeiro, os embutidos. Os embutidos são aquelas carnes processadas que ficam, quando você entra no supermercado, tem aquela fila enorme para pegar o fatiamento do presunto, né, da parte do salaminho, né, da linguiça e assim por diante. Então, esses alimentos devem ser reduzidos. Eu sei que às vezes é difícil você evitar completamente esse alimento, mas esse deve ser evitado para você começar a controlar essa flora intestinal para reduzir a possibilidade de doenças. O número 2 são os refrigerantes. Os refrigerantes são o quê? Calorias vazias, né? O que tem dentro do refrigerante? Tem ali um açúcar chamado açúcar de frutose, que é um açúcar terrível, que aumenta a insulina, que altera a flora intestinal e pode levar a diabetes, pode levar a uma série de problemas, aumento de peso, que você engorda porque toma refrigerante. Então reduza o máximo o consumo de refrigerante. Ah, mas eu tenho alternativa de comer, de tomar o refrigerante diet, o refrigerante sem açúcar. Pior ainda, porque o adoçante também deve ser evitado nessa situação. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o adoçante. Então, procure evitar o consumo desse refrigerante, porque o açúcar de frutose, por incrível que pareça, ele é pior do que o açúcar refinado, porque é um açúcar químico, ele é produzido na indústria e ele faz parte desse refrigerante. Número 3. O número 3 é justamente os alimentos chamados refinados da farinha do trigo, ou seja, o glúten. Evite o consumo de glúten. O glúten pode piorar a flora intestinal, aumentar a permeabilidade intestinal, como eu acabei de falar para vocês, levando a doença. Então, evite esse alimento. Eu estou falando desses alimentos todos, mas eu vou falar também de alimentos saudáveis que devem ser evitados. Então, mas não é evitar para sempre. Às vezes os alimentos saudáveis podem ser evitados durante um mês. Nós vamos falar de outros alimentos saudáveis aqui. Então, mas esses alimentos que eu falei inicialmente, a carne processada, a parte do glúten, né, os refrigerantes, eles devem ser reduzidos acentuadamente. E se você quer fazer uma melhora, quer ter uma melhora da sua flora intestinal, deve evitar o consumo completamente, pelo menos durante um mês. Depois, se quiser usar um pouquinho, não tem problema. Mas pelo menos um mês para evitar esses problemas. O número 4 é o leite e derivados, né? Então, tem certas pessoas que têm sensibilidade à proteína do leite, à lactose. Então, esses alimentos não são muito legais para você controlar a flora intestinal. Então, se você está com a sua flora desequilibrada, se você tem sintomas gastrointestinais, evite pelo menos durante um mês o consumo de trigo e derivados que contêm glúten. E isso aí vai favorecer uma reestruturação, uma melhora dessa flora intestinal. O número 5 em relação aos alimentos que devem ser evitados são os feijões. Aí entra também o grão de bico, a lentilha. Então os feijões devem ser evitados durante também 4 semanas, durante um mês. Depois você pode voltar, se você recuperar, limpar bem esse intestino, você pode voltar a usar o feijão, que a gente sabe que o feijão é um alimento muito saudável. Mas nesse momento, se você tem sintomas gastrointestinais, evite esse alimento durante pelo menos um mês para você poder dar uma limpada nesse intestino, melhorar a sintomatologia, ajudar no emagrecimento. O número 6 são alimentos super saudáveis, como é o caso da maçã, da manga, da melancia. Evite esses alimentos durante um mês. Você vai ver como o seu intestino vai dar uma recuperada, você vai melhorar o problema dos gases, você vai melhorar aquela plenitude e depois você vai voltar a usar esses alimentos que são saudáveis, né, de uma maneira mais regrada, de uma maneira mais limpa. Por que eu estou falando desses alimentos saudáveis que você deve evitar?
Porque esses alimentos, eles contêm uma grande quantidade de carboidratos de cadeia curta, que são alimentos das bactérias ruins. Então as bactérias ruins gostam dos carboidratos de cadeia curta, então eles devem ser evitados. Nesse momento também, eu incluo nesse grupo também a maçã, o abacate também, para você evitar nesse período. Então esses alimentos devem ser evitados, que são super saudáveis. A gente não questiona isso, mas você evite nesse período. Vamos para o sétimo alimento. O sétimo alimento, eu botaria 2 alimentos nesse grupo, que é o brócolis e o repolho. Esses alimentos costumam fermentar muito no intestino e aí produzir muitos gases, distender a barriga. Então, se você já está sensível, né, por um problema de distensão e desequilíbrio da flora intestinal, esses alimentos podem piorar o problema. Agora, se você é saudável, não tem problema nenhum de intestino, não tem gás, o brócolis é super saudável, o repolho é super saudável, porque tem fibras, é ótimo. Só estou dizendo que momentaneamente você deve evitar esses alimentos para depois você repor novamente o consumo deles. Vamos para o 8º alimento. Esse alimento também é muito gostoso de se comer. Chama-se castanha de caju. É legal, muitas pessoas gostam, mas evite esse alimento nessas condições de você estar com problemas intestinais, diarreia, constipação, dores abdominais, para você dar um tempo para depois você voltar ao consumo novamente. O 9º grupo de alimentos que você deve ser evitado é o milho e a couve-flor, a chamada cauliflower. Então a couve-flor e o milho devem ser evitados nesse período porque não digere bem, entendeu? Nas pessoas que têm sensibilidade momentânea de problemas gastrointestinais. O 10º e último grupo de alimento que deve ser evitado nas pessoas que têm desbiose, nas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de intestino irritável, inflamação do intestino, são 2. São os adoçantes e o mel, um inocente mel, mas ele deve ser evitado só durante o mês. Depois você pode usar normalmente. Você espera limpar esse intestino para depois você voltar ao consumo. Entretanto, o adoçante, não, ele deve ser evitado até você ter uma melhora acentuada desse processo de desequilíbrio da flora intestinal. Portanto, eu falei aí os 10 alimentos que vocês devem evitar. Então, distribua, ou seja, divulgue esse vídeo para outras pessoas, dê o seu like de contribuição ao nosso vídeo se você gostou e também faça a inscrição no nosso canal, porque isso aí vai nos ajudar a gente cada vez mais trazer novos vídeos para vocês e poder ajudar na melhora da saúde de todos. Um abraço, até o próximo vídeo.